Bem, vamos agora dar sequência à nossa abordagem da Confissão Belga. Vimos uma pequena biografia do autor da Confissão, Guy de Bresse. Vimos o motivo da perseguição que ele sofreu e, dentro dessa severa perseguição, Guy de Bresse foi preso. E, estando preso por causa de sua fé, pouco mais de um mês antes de ser martirizado e morto, Guy de Bresse escreve algumas cartas. Uma delas é para sua esposa, Catarina Ramon. Eu gostaria de apresentar para você o conteúdo dessa carta que Guy de Bresse, da prisão, escreveu para sua amada esposa. Vamos a ela. A graça e misericórdia de nosso bom Deus e Pai Celestial e o amor de seu Filho, nosso Salvador, Jesus Cristo, esteja com você, minha querida amada Catarina Ramon, minha querida e amada esposa e irmã em nosso Senhor Jesus Cristo. Sua angústia e tristeza perturba um pouco a minha alegria e a felicidade do meu coração. Então eu vou escrever isso para o consolo de nós dois e especialmente para o seu consolo, uma vez que você sempre me amou com uma afeição ardente e porque agrada ao Senhor nos separar um do outro. Eu sinto a sua tristeza sobre esta separação mais intensamente do que minha própria. Oro para que não se preocupe muito com isso, por medo de ofender a Deus. Você sabia, quando você se casou comigo, que você estava tomando um marido mortal, que a vida é incerta. Por isso, agradecemos a Deus por nos permitir viver juntos por 7 anos, dando-nos 5 crianças. Se o Senhor tivesse desejado que vivêssemos juntos por mais tempo, Ele teria fornecido o caminho, mas não lhe agradou fazer isso, e que sua vontade seja feita. Agora lembre-se que eu não caí nas mãos dos meus inimigos por mero acaso, mas através da providência do meu Deus, que controla e governa todas as coisas, o mínimo também como o maior. Isso é mostrado pelas palavras de Cristo. Não tenha medo, seus cabelos são numerados. 2 pardais não são vendidos por um cetil? E nenhum deles cairá para o chão sem a vontade de seu Pai. Então, não tema nada. Você é mais excelente que muitos pardais. Essas palavras de sabedoria divina dizem que Deus sabe o número de meus cabelos. Como então o mal pode vir a mim sem o comando e a providência de Deus? Isso não poderia acontecer, a menos que se diga que Deus não é mais Deus. É por isso que o profeta diz que não há aflição na cidade que não seja da vontade do Senhor. Muitas pessoas santas que viveram antes de nós, consolaram-se em suas aflições e tribulações com essa doutrina. José, tendo sido vendido por seus irmãos e levado ao Egito, disse: Você fez um ato perverso, mas Deus o transformou em seu bem. Deus me enviou para o Egito antes de você para o seu lucro. Gênesis 50. Davi também experimentou isso quando Saul o amaldiçoou, assim também no caso de Jó e muitos outros. E é por isso que os evangelistas escrevem tão cuidadosamente dos sofrimentos e da morte de nosso Senhor Jesus Cristo, acrescentando: e isso feito o que foi escrito sobre ele pudesse ser realizado. E isso foi feito para que o que foi escrito sobre ele pudesse ser realizado. O mesmo deve ser dito de todos os membros de Cristo. É muito verdade que a razão humana se rebela contra essa doutrina e resiste tanto quanto possível.
E eu tenho muito fortemente experimentado isso. Quando eu fui preso, eu disse a mim mesmo: muitos de nós não deveriam ter viajado juntos. Fomos traídos por este ou aquele. Não deveríamos ter sido presos. Com tais pensamentos, eu me tornei oprimido. Até que meu espírito foi forjado pela meditação sobre a providência de Deus. Então meu coração começou a sentir um grande repouso. Comecei então a dizer: meu Deus, o Senhor me causou para nascer no tempo que o Senhor ordenou. Durante todo o tempo da minha vida, o Senhor me manteve e me preservou de grandes perigos, e o Senhor me entregou agora a este perigo. E se no momento minha hora chegou, em que eu vou passar desta vida para o Senhor, que seja terminado então. Não posso escapar de suas mãos, e se eu pudesse, eu não o faria, já que é felicidade para mim me adequar à sua vontade. Esses pensamentos fizeram meu coração alegre novamente. E eu oro para que você, minha querida e fiel companheira, se junte a mim em agradecer a Deus pelo que Ele fez, pois Ele não faz nada que não é justo e muito equitativo. E você deve acreditar que é para o meu bem e para a minha paz. Você viu e sentiu meus trabalhos, a cruz, perseguições e aflições que tenho sofrido, e até mesmo teve uma parte neles quando você me acompanhou em minhas viagens durante o tempo do meu exílio. Agora, meu Deus tem estendido a mão para me receber em seu reino abençoado. Vou vê-lo diante de mim, e quando agradar ao Senhor, você vai me seguir. Essa separação não é para sempre. O Senhor receberá você também, para nos unir novamente em nossa cabeça, Jesus Cristo. Este não é o lugar da nossa habitação, que é no céu. Este apenas é um lugar da nossa viagem. É por isso que ansiamos pelo nosso verdadeiro país, que é o paraíso. Nós desejamos ser recebidos na casa de nosso Pai Celestial, para ver nosso cabeça e Salvador, Jesus Cristo. Para ver a nobre companhia dos patriarcas, profetas, apóstolos e muitos milhares de mártires, em cuja presença eu espero ser recebido quando eu terminar o curso do meu trabalho que recebi do meu Senhor Jesus Cristo. Oro para que minha querida amada se console com a meditação sobre estas coisas. Considere a honra que Deus lhe fez em dar-lhe um marido que não era apenas um ministro do Filho de Deus, mas tão estimado de Deus que ele permitiu que tivesse a coroa dos mártires. É uma honra como a que Deus nunca sequer deu aos anjos. Estou feliz, meu coração é leve e não tem nada nas minhas aflições. Estou tão cheio da abundância, da riqueza no meu Deus, que eu tenho suficiente para mim e todos aqueles quem eu puder falar. Então oro, meu Deus, para que Ele continue sua bondade comigo, seu prisioneiro. Aquele em quem eu confiei vai fazê-lo, pois eu encontrei por experiência que Ele nunca vai deixar aqueles que confiaram nele. Eu nunca teria pensado que Deus teria sido tão gentil com uma criatura tão pobre como eu. Sinto a fidelidade do meu Senhor Jesus Cristo. Estou praticando agora o que tenho pregado a outros. Devo confessar que quando eu prego, é que eu falava sobre as coisas que estou realmente experimentando, como um homem cego fala de cor. Desde que fui feito prisioneiro, eu tenho lucrado mais e aprendido mais do que durante toda a minha vida. Estou em uma escola muito boa. O Espírito Santo me inspira continuamente e me ensina a usar as armas neste combate. Do outro lado, é Satanás, o adversário de todos os filhos de Deus.
Ele é como um leão barulhento e rugindo. Ele constantemente me cerca e me procura ferir. Mas aquele que disse: não tenha medo, pois eu venci o mundo, me faz vitorioso. E já vejo que o Senhor coloca Satanás sob meus pés e sinto o poder de Deus aperfeiçoado na minha fraqueza. Nosso Senhor me permite, por um lado, sentir minha fraqueza e minha pequenez, que eu sou um pequeno navio na terra, muito frágil, até o fim que ele iria me humilhar, de modo que toda a glória da vitória pode ser dada a ele. Por outro lado, ele me fortifica e me consola de uma forma inacreditável. Tenho mais conforto do que os inimigos do Evangelho. Eu como, bebo e descanso melhor do que eles. Estou preso em uma prisão muito forte, muito sombria, obscura e escura. A prisão é conhecida pelo obscuro nome de Brunner. O ar é pobre e cheira mal. Nos meus pés e mãos eu tenho ferros grandes e pesados. Eles são um contínuo inferno, esvaziando meus membros até meus pobres ossos. O chefe de polícia vem olhar para os meus ferros 2 ou 3 vezes por dia, temendo que eu vou escapar. Há 3 guardas de vigia, homens, diante da porta da prisão. Tenho também as visitas do Monsieur Hamid. Ele me vem ver para me consolar e para me exortar à paciência, como ele diz. No entanto, ele vem depois do jantar, depois que ele tem vinho na cabeça e estômago cheio. Você pode imaginar o que esses consolos são. Ele me ameaça e me diz que se eu mostrar qualquer intenção de escapar, ele terá que me acorrentar pelo pescoço, o corpo e as pernas, de modo que eu não poderia mover um dedo. E ele diz muitas outras coisas nesta ordem. Mas em tudo isso, meu Deus não tira as suas promessas, consolando o meu coração, me dando muito contentamento. Desde que tais coisas aconteceram, minha querida irmã e esposa fiel, eu imploro-lhe para encontrar conforto no Senhor em suas aflições e para colocar os seus problemas sobre ele. Ele é o marido das viúvas e o pai de pobres órfãos. Ele nunca vai te deixar. Isso eu posso lhe assegurar. Conduza-te como uma mulher cristã, fiel no temor de Deus, como você sempre foi, e o honrando por sua boa vida, e conversando a doutrina do Filho de Deus que seu marido pregou. Como você sempre me amou, com muito carinho, oro para que continue com esse amor para nossos filhos pequenos, instruindo-os no conhecimento do verdadeiro Deus e de seu Filho Jesus Cristo. Que seu Filho Jesus Cristo seja seu pai e sua mãe, e tome cuidado que eles usem honestamente o pouco que Deus lhe deu. Se Deus lhe faz o favor de permitir que você viva em viuvez com nossos filhos após a minha morte, que vai ficar bem. Se você não pode, encontre algum homem fiel e temente a Deus. E quando eu puder, escreverei aos nossos amigos para cuidar de você. Eu acho que eles não vão deixar você necessitar de qualquer coisa. Assuma sua rotina regular depois que o Senhor me levar. Você tem a nossa filha Sara, que em breve será crescida. Ela será sua companheira e a ajudará em seus problemas. Ela vai consolá-la em suas tribulações, e o Senhor sempre estará com você. Saúda nossos bons amigos em meu nome, e deixe-os orar a Deus por mim, para que Ele possa me dar força, discurso e sabedoria
e capacidade de defender a verdade do Filho de Deus até o fim e até o último suspiro da minha vida. Adeus, Caterina. Minha querida amada, ora ao meu Deus para que Ele te conforte e te dê contentamento em sua boa vontade. Espero que Deus tenha me dado a graça de escrever para o seu benefício, de tal forma que você possa ser consolada nele e você possa ser consolada neste mundo pobre. Mantenha minha carta para uma lembrança de mim. Está mal escrita, mas é como consigo escrever e não como quero escrever. Me louve para minha boa mãe. Espero escrever a ela algum consolo, para que ela agrade a Deus. Saúdo também minha boa irmã, que ela leve sua aflição a Deus. Graça seja com você. Na prisão, 12 de abril de 1567. Seu marido fiel, Guy Debrecht, ministro da Palavra de Deus em Valenciennes e atualmente prisioneiro para o Filho de Deus no lugar supracitado. Guy Debrecht, ele foi enforcado em 31 de maio de 1567. Bem, vamos à sequência da leitura dos artigos da Confissão Belga, que Guy Debrecht escreveu no ano 1561. Paramos no artigo 13, vamos ler o 14. A criação e queda do homem e sua incapacidade de realizar o que seja verdadeiramente bom. Cremos que Deus criou o homem do pó da terra e o fez e o formou à sua imagem e semelhança, bom, justo e santo. A sua vontade ajustava-se à vontade de Deus em tudo. Mas quando o homem estava naquele estado sublime, ele não o compreendeu, nem reconheceu a sua posição excelente, mas deu ouvido às palavras do diabo e sujeitou-se por livre vontade ao pecado e, consequentemente, à morte e à maldição. Porque transgrediu o mandamento de vida que recebera. Por seu pecado, ele se apartou de Deus, que era a sua vida verdadeira. Corrompeu toda a sua natureza, tornando-se, pois, merecedor de morte física e espiritual. Havendo o homem se tornado ímpio e perverso, corrupto em todas as suas práticas, perdeu todos os dons excelentes que havia recebido de Deus. Nada lhe restou disso, senão uns poucos vestígios suficientes para torná-lo indesculpável. Logo, qualquer luz que havia em nós transformou-se em trevas. Como nos ensina a Escritura, a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. João 1,5. Aqui, o apóstolo João chama a natureza humana de trevas. Rejeitamos, portanto, todo ensinamento sobre o livre-arbítrio, que seja contrário a isso, porque o homem não passa de escravo do pecado. João 8,34. E ninguém pode receber coisa alguma do céu, se do céu não lhe for dada. João 3,27. Pois quem é que ousa vangloriar-se de poder por si mesmo fazer algum bem, quando Cristo afirma que ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer? João 6,44. Quem se gloriará da sua vontade própria, depois de compreender que o pendor da carne é inimizade contra Deus? 1 Coríntios 2,14. Em resumo, quem é que ousa reivindicar, seja o que for, quando entende que não somos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós mesmos, mas que a nossa capacidade vem de Deus? 2 Coríntios 3,5. Por isso, aquilo que o apóstolo diz deve justamente permanecer certo e firme, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer
como realizar segundo a sua boa vontade. Filipenses 2,13. Pois não há compreensão nem conformidade com o entendimento e a vontade de Deus, se Cristo não o efetuar em nós. Segundo ele nos ensina, sem mim nada podeis fazer. João 15:5. Artigo 15. O pecado original. Cremos que pela desobediência de Adão, o pecado original se estendeu a toda a raça humana. Este pecado é a corrupção de toda a natureza humana e um mal hereditário que contamina até mesmo as criancinhas no ventre da mãe. Como uma raiz, ele produz no homem toda sorte de pecados. É, portanto, tão vil e abominável diante de Deus que é suficiente para condenar a raça humana. Ele não é eliminado ou erradicado nem mesmo pelo batismo, pois o pecado continuamente jorra dessa corrupção como a água corrente de uma fonte contaminada. No entanto, apesar de tudo isso, o pecado original não é imputado para a condenação dos filhos de Deus, mas, por sua graça e misericórdia, lhe é perdoado. Isso não significa que os crentes podem descansar tranquilamente em seus pecados, mas que a consciência dessa corrupção, muitas vezes, pode fazê-los gemer na ansiosa expectativa de serem libertos do corpo dessa morte. A esse respeito, repudiamos o erro dos pelagianos, que dizem ser este pecado apenas uma questão de imitação. Artigo 16. A eleição divina. Cremos que quando toda a descendência de Adão se precipitou na perdição e na ruína pela transgressão do primeiro homem, Deus se manifestou como realmente é, misericordioso e justo. Misericordioso por socorrer e salvar dessa perdição aos que em seu conselho eterno e imutável ele elegeu por pura bondade em Jesus Cristo nosso Senhor, sem levar em consideração nenhuma das obras deles. Justo por deixar os outros na queda e na perdição, nas quais eles mesmos se precipitaram. Artigo 17. O socorro do homem caído. Cremos que ao ver que o homem se precipitara na morte física e espiritual e se fizera completamente miserável, o nosso Deus gracioso, em sua maravilhosa sabedoria e bondade, saiu em busca dele, quando fugiu trêmulo da sua presença. Deus o consolou com a promessa de que daria seu filho, nascido de mulher, Gálatas 4:4, para esmagar a cabeça da serpente e torná-lo bem-aventurado. Artigo 18. A encarnação do Filho de Deus. Confessamos, portanto, que Deus cumpriu a promessa que fizera aos patriarcas pela boca de seus santos profetas, quando, no tempo determinado por ele, enviou seu próprio Filho unigênito e eterno ao mundo, que assumiu a forma de servo e nasceu à semelhança de homem. Filipenses 2:7. Ele verdadeiramente assumiu a natureza humana, verdadeira com todas as suas fraquezas. Sem pecado, pois, foi concebido no ventre da bendita Virgem Maria, pelo poder do Espírito Santo e não pela ação do homem. Para que fosse verdadeiramente homem, ele não apenas assumiu a natureza humana quanto ao corpo, mas também uma alma humana verdadeira. Pois assim como o corpo e a alma estavam perdidos, foi necessário que ele assumisse ambos para salvá-los. Por isso, confessamos, contra a heresia dos anabatistas, que negam que Cristo assumiu a natureza carnal de sua mãe, que Cristo partilhou da carne e do sangue dos filhos. Hebreus 2:14. Ele é da descendência de Davi. Atos 2:30. Nascido da descendência de Davi segundo a carne. Romanos 1:3.
fruto do ventre da Virgem Maria, Lucas 1,42, nascido de mulher, Gálatas 4,4, um renovo de Davi, Jeremias 33,15, rebento do tronco de Jessé, Isaías 11,1, procedente da tribo de Judá, Hebreus 7,14, descendente dos judeus segundo a carne, Romanos 9,5, da semente de Abraão, Gálatas 3,16, pois o filho estava ligado à descendência de Abraão. Portanto, ele tinha de ser igual aos seus irmãos em todos os aspectos, contudo, sem pecado. Hebreus 2, 16 e 17 e 4,15. Assim, ele é verdadeiramente o nosso Emanuel, isto é, Deus conosco. Mateus 1, 23. Bem, vamos ficar por aqui. E se Deus nos permitir, na próxima semana, daremos continuidade, trazendo mais elementos sobre a vida e o contexto histórico em que vivia Guy de Brès, e também lendo a sequência dos artigos da Confissão Belga. Que Deus abençoe a sua vida.